Para trabalhar na hora que a gente for montar os nossos algoritmos, a gente utiliza algumas palavras-chave do JavaScript e eu trouxe para vocês algumas delas, as principais delas. Primeiro é o var, que é a palavra reservada que a gente usa para instanciar, para criar variáveis, né? Então a gente coloca var a, por exemplo, e a gente consegue colocar qualquer tipo de valor nesse a. Então, ao invés de linguagens mais tradicionais como Java, por exemplo, onde a gente tem que colocar a string, o nome da variável e o seu conteúdo, aqui não, é só var para qualquer tipo, tá valendo tudo. Logo em seguida, a gente tem o function e o return. O function é a palavra que a gente utiliza para criar, né, para declarar uma função, e o return é para a gente devolver qualquer tipo de processamento, qualquer tipo de valor que a gente tem dentro dessa função. Uma função não necessariamente tem que devolver nada, mas se ela for devolver, a gente utiliza o return. Logo embaixo tem o cara que faz a decisão, né? O cara que a gente consegue usar para fazer fluxos diferentes dependendo de uma condição, que é o if e o else, né? Então o if, a gente coloca uma condição dentro do if, e se essa condição for verdadeira, ela é aceita e a condição, que o código que a gente escreve dentro desse bloco, é executado. O else é exatamente o contrário, né? Se ele não for esse fluxo, o else, ele pega a negação dessa condição e executa o bloco que a gente especificar lá. O if não necessariamente precisa do else, mas o else não funciona sem um if, ok? Mas se a gente tiver um grande número de opções, uma alternativa é utilizar o switch. Então dentro do switch e o case, a gente consegue colocar várias situações para vários fluxos diferentes dependendo do valor. Só que nesse caso precisam ser valores exatos, né? Por exemplo, imagine que a gente tem um menu que a pessoa consegue colocar até 5 números lá, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Como a gente sabe que são 5 fluxos diferentes e são delimitados exatamente pelos números, a gente conseguiria utilizar, por exemplo, o switch case, porque a gente consegue delimitar para cada um desses tipos qual fluxo que ele deve seguir. O if else é um pouco diferente, né? Porque o if a gente consegue colocar condições mais variadas, por exemplo, se o valor for maior que 5, você faz isso aqui. No switch case não, o switch case é um caso mais específico. O for é o famoso cara que faz os fluxos de repetição, né? Quando a gente quer fazer uma repetição, a gente tem duas opções na verdade, o for ou do while, né? E aí fica mais ao critério do programador, ao critério, na verdade, da situação ali, o que fizer mais sentido para ele. O for, acredito que é a estrutura mais clássica, porque lá você delimita o quantas vezes você quer iterar, e aí ele faz através de um contador, quantas vezes ele deve iterar aquele bloco de código, e depois ele termina. O do while funciona um pouco diferente, porque a gente coloca uma condição nesse while, muito parecido com o que a gente coloca no if e else. Só que essa condição no while, ele roda e toda vez que ele termina essa iteração, ele verifica essa condição. Se a condição for verdadeira, ele continua executando até que essa condição não seja mais verdadeira. E aí sim ele termina. Por isso o número do while, né? Por isso que esse nome, do while, faça enquanto. Porque ele segue exatamente uma condição até que essa condição seja determinada, aí ele continua executando. Só que tem alguns blocos que a gente consegue manipular com o break e o continue. O break, por exemplo, se a gente tiver um loop, só que não fizer mais sentido fazer essa iteração, a gente consegue quebrar, e o continue a gente consegue pular para a próxima etapa. Não são tão comuns de usar, mas dependendo da situação você consegue utilizar essas palavras-chave para quebrar o seu fluxo, ou então para fazer adiantar um passo para você não acabar perdendo processamento. Por fim, a gente tem o try-catch, que assim como no Java é utilizado para a gente pegar erros, né, exceções. Então dentro do bloco try você coloca o seu código que você acredita que vai funcionar, né? Mas no catch você coloca os blocos onde você está preparado para receber qualquer tipo de erro, você está tratando possíveis erros. Isso é muito comum quando a gente trabalha, por exemplo, com operações no file system, né? Que é muito fácil dar problema no file system, não ter o arquivo ou ter problemas de leitura, alguma coisa do tipo. Então o try-catch costuma ser bastante útil nesses casos, no file system, por exemplo, quando a gente está trabalhando com o Node, ou no próprio navegador, quando a gente está esperando algum input, alguma coisa, ou resposta da internet,
alguma dessas coisas desse tipo, onde a gente não sabe se a resposta vai realmente chegar ou pode dar algum problema no meio do caminho. Então a gente precisa estar preparado e com o try catch a gente consegue fazer esse controle.